Meus irmãos, meus amigos, das duas últimas vezes em que nós aqui estivemos à noite trazendo a palavra do Senhor, nós enfocamos, quer de forma direta, quer de forma indireta, um tema específico: as riquezas ou os bens materiais. Quando nós finalizamos o capítulo 4 de Tiago, nós vimos justamente isso, a proibição que a Bíblia faz para que nós não possamos projetar planos, termos ideais, em termos seculares, dissociados da vontade de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, tentando ganhar a nossa vida no sentido material, adquirir os recursos aos quais nós carecemos, para a nossa manutenção, mas apartados da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Foi o que nós vimos. Na última oportunidade em que aqui estivemos, já considerando o Evangelho de Lucas, nós observamos a proibição que a Bíblia diz, ou que a Bíblia faz, para que nós não sejamos ansiosos. Ansiosos de quê? Das coisas materiais. Quando a Bíblia nos promete que o comer, o vestir, vai ser proporcionado pelo Senhor como fruto da sua graça, como fruto da sua misericórdia. Hoje, providencialmente, nós continuaremos dentro desse tema. Hoje já retornaremos às considerações que estamos a fazer na carta de Tiago. Iniciaremos o capítulo 5 dessa carta, concentrando a nossa atenção nos 6 primeiros versículos, que eu convido a igreja, assentados mesmos como os irmãos estão, de abrirem as suas Bíblias. Tiago capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 6, já estamos nos encaminhando para a parte final dessa sequência de meditações que nós estamos a fazer na carta de Tiago. Tiago capítulo 5, versículos de 1 até o versículo número 6. Vamos ver aqui o autor sagrado tratando sobre as riquezas ilícitas, que são aquelas que são adquiridas através de meios fraudulentos, corruptores, extorsões, enfim, toda e qualquer prática que não condiga com aquilo que nos ensina o 8º mandamento. Então, é dentro do espírito dessa mensagem, desse entendimento, que a gente vai trabalhar o texto que nós temos diante de nós. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra de Deus: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, para tudo aquilo que nós fazemos e em tudo aquilo que nós cremos, nós temos a necessidade, nós temos a obrigação de sermos pessoas criteriosas. Eu vou repetir: para tudo aquilo que nós fazemos e para tudo aquilo que nós cremos, nós temos a necessidade, nós temos a obrigação de sermos pessoas criteriosas. Ser criterioso, meus irmãos, meus amigos, é, na prática,
observar com detalhes, considerando todos os prós, bem como todos os contra, de uma conduta ou de um entendimento que porventura nós venhamos ter, sobretudo sujeitando-os, repito, não só a nossa prática, mas também o nosso entendimento, mas também as nossas crenças, sujeitando-os e sujeitando-os ao ensino e ao ensino da palavra do Senhor. Então, não nos esqueçamos dessa necessidade, não nos esqueçamos dessa carência que todos nós temos, de quê? De sermos críticos, de quê? De sermos criteriosos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós cremos, usando a palavra de Deus como a nossa bússola, como nosso orientador. Em relação às nossas crenças, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos considerar, conforme nós acabamos de dizer, todos os seus assuntos, todos os seus temas, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras Sagradas, evitando os extremos que muitas vezes, pela falta de compreensão bíblica, infelizmente, muitas vezes, eles são feitos. Por quê? Porque esses extremos, eles acabam sendo prejudiciais às nossas vidas. Um exemplo dessa necessidade, e aqui falando de maneira específica aos temas, aos assuntos que nós temos na Bíblia, com essa necessidade de sempre julgá-los a partir daquilo que Deus nos revela, a partir daquilo que Deus nos ensina à luz da sua palavra, é considerarmos o tema, é considerarmos o assunto das riquezas materiais ou dos bens materiais, como nós queiramos entender. Para alguns, meus irmãos, para alguns, meus amigos, a exemplo do que aconteceu ao Senhor Jesus Cristo ao longo da sua vida e por todo o seu ministério aqui na terra, um crente, ele não pode ter riquezas. Um crente, ele não pode acumular para si bens e bens materiais. Segundo essa visão, segundo esse ponto de vista, quanto mais pobre nós sejamos como pessoas, mais piedosos nós seremos, mais espirituais nós seremos, mais consagrados nós seremos. Tanto é que alguns, dentro dessa percepção, tanto é que alguns, dentro desse entendimento, fazem os chamados votos de pobreza, para que assim, segundo eles, a partir dessa postura de se desfazer dos bens materiais e de não procurá-los ao longo da sua vida, ser uma pessoa mais dedicada, mais consagrada, mais espiritual aos olhos do Senhor. Por outro lado, meus irmãos, por outro lado, meus amigos, existem aqueles que dizem que não, é o contrário. Quanto mais rico, quanto mais próspero nós sejamos, mais isso vai revelar, mais isso vai evidenciar a nossa fé, porque foi assim que aconteceu com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Foi assim que aconteceu ao rei Davi, que foi o maior rei em Israel, e tantos outros personagens bíblicos que são evocados para poder defender esse ponto de vista, para poder defender essa ideia, para poder defender esse pensamento. E aí nós ficamos de um lado para outro e confusos e nos perguntando a nós mesmos, mas quem será que está com a verdade? Aqueles que advogam a pobreza como espiritualidade ou aqueles que advogam a riqueza como evidência de espiritualidade? E aí a necessidade de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor, de podermos estudá-la, de podermos considerá-la e assim ver o que de fato ela nos ensina acerca desse tema, para que nós não sejamos extremistas, mas possamos ser bíblicos, repito, em toda a nossa conduta, em todo o nosso entendimento e em todas as nossas crenças. Mas, em relação às riquezas, meus irmãos, em relação às riquezas, meus amigos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nos diz que as riquezas, são bênçãos de Deus, são bênçãos do Pai para cada um de nós. Por exemplo, quando nós lemos Provérbios, capítulo 10, versículo 22,
O sábio Salomão assim se expressou: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Mas como é que isso acontece? Mas quando é que isso ocorre? Quando através, meus irmãos, meus amigos, do trabalho diligente, do trabalho honesto que nós desenvolvemos aqui nessa vida, sendo fiel a Deus, colocando como prioridade nas nossas vidas, e Deus nos abençoa com a prosperidade material, se encaixa nisso que, repito, Salomão aqui fala, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Então, quando as riquezas elas são adquiridas da maneira certa, quando nós temos uma visão certa das riquezas com as quais Deus nos abençoa, quando nós aplicamos as nossas riquezas corretamente, isso não vai se constituir em erro. Muito pelo contrário, nós vamos ter uma visão e nós vamos ter um procedimento bíblicos em relação a esse tema, em relação a esse assunto. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, meus amigos, Tiago, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 6, nós vemos o autor sagrado nos dando algumas instruções. Nós vemos Tiago, inspirado por Deus, nos fornecendo algumas orientações, alguns conselhos de maneira específica sobre as riquezas materiais ou os bens materiais. De maneira mais detalhada, meus irmãos, meus amigos, Tiago aqui, ele está a nos ensinar como nós não devemos adquirir as riquezas materiais, adquirir os bens materiais e como nós não devemos aplicá-los em nossas vidas. Então, Tiago ele tem esse viés aqui nessa passagem. Tiago ele tem esse viés aqui nesse trecho. Ele mostra, tratando do assunto da riqueza, tratando do assunto dos bens materiais, como nós não devemos acumulá-los e como nós não devemos aplicá-los em nossas vidas. Então, a partir dessas orientações, você já tem aqui o norte. A partir dessas orientações, você já tem aqui um direcionamento em termos de conduta, em termos de comportamento, em termos de crença, em relação a esse tema específico. Que tema? As riquezas materiais ou os bens materiais. Então, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, eu queria discorrer por essa passagem que nós temos aqui diante de nós. E eu queria chamar a atenção para o seguinte tema. Eu queria chamar a atenção para o seguinte assunto na noite de hoje: o perigo das riquezas ilícitas. O perigo das riquezas ilícitas. E como riquezas ilícitas, quero aqui ressaltar logo no início, toda e qualquer riqueza, repito, que você venha a adquiri-la através de meios corruptos, de meios fraudulentos, de meios não honestos. Então, tudo que envolva todos esses aspectos está aqui resumido nessa expressão, riquezas ilícitas. Então, repetindo, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é justamente este: o perigo das riquezas ilícitas. E assim, meus irmãos, meus amigos, eu queria destacar 5 pontos. Eu queria destacar 5 divisões que nós encontramos aqui nessa passagem, que nós encontramos aqui nesse trecho, que nos mostra justamente isso: o perigo das riquezas ilícitas. O primeiro deles, meus irmãos, meus amigos, a advertência contra as riquezas ilícitas. A advertência contra as riquezas ilícitas. E aqui eu queria me concentrar no versículo 1, no versículo 1. Acompanhe conosco a leitura desse verso. Tiago, capítulo 5, versículo 1, a advertência contra as riquezas
ilícitas. Diz-nos o seguinte: atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Aqui nesse trecho, meus irmãos, meus amigos, no versículo 1, Tiago, ele faz uma exortação. Ele faz uma exortação de maneira específica, direcionada aos ricos. Para quê? Para que estas pessoas, ou seja, para que estes ricos clamem, mas clamem mesmo a Deus diante das desgraças que estava para vir sobre as suas vidas. Então, se nós pudéssemos sintetizar, se nós pudéssemos aqui resumir o versículo 1, nós poderíamos fazer justamente esse resumo. Aqui no versículo 1, repito, Tiago, ele está exortando aos ricos a que eles clamassem e clamassem diante de Deus por causa das desgraças que estavam por vir sobre as suas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós precisamos identificar quem são esses ricos para os quais aqui Tiago está a falar, para que Tiago está a aconselhar. Não são os ricos para os quais ele falou no finalzinho do capítulo 4 de Tiago, versículos 13 até o versículo de número 17. Aqueles empresários, conforme nós vimos na nossa última meditação nesse trecho, cristãos, judeus, que eram comerciantes e que, em virtude dessa sua atividade comercial, eles adquiriram muitos bens, eles adquiriram muitas posses, eles adquiriram muitas riquezas. Não são para estes ricos que Tiago está a falar, que Tiago está a aconselhar aqui. Não. Os ricos para os quais Tiago está aqui se dirigindo eram os ricos ímpios, aquelas pessoas não piedosas, aquelas pessoas não crentes, os ricos incrédulos. Se você volta, por exemplo, nessa carta de Tiago, capítulo 1, versículo 10, ele fala dos ricos, não dos ricos crentes, mas dos ricos ímpios. Da mesma forma, se você ler Tiago, capítulo 2, versículo 2, a parte inicial, ele também está falando para os ricos ímpios. E mais, se você vai para o versículo 6 do capítulo 2, mais uma vez, Tiago, ele está se dirigindo de maneira específica para essa classe, esse tipo de pessoas. Pessoas ricas, pessoas abastadas sob o ponto de vista material, mas ímpias, sem o temor de Deus, ímpias, sem o temor do Senhor. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas por que será que Tiago fez isso? Por que será que na sessão anterior ele fala para os ricos crentes, e aqui de maneira específica ele está falando para os ricos descrentes? Afinal de contas, os ricos, eles não faziam parte. Os ricos descrentes, eles não compunham as igrejas para as quais Tiago está aqui se dirigindo, Tiago está aqui escrevendo. E a gente pode se indagar, se questionar acerca desse fato. Para respondê-lo, meus irmãos, para respondê-lo, meus amigos, nós podemos colocar aqui 3 razões. Nós podemos colocar aqui 3 motivos. O primeiro deles é porque aqui, irmãos, aqui, amigos, Tiago, ele está falando em um tom profético, ou seja, em um tom de profeta. A exemplo do que aconteceu, há muitos dos profetas do Antigo Testamento que profetizaram a nações ímpias, que profetizaram contra nações que não serviam a Deus, ali mesmo em Israel, ali mesmo em Jerusalém. Então, eles fizeram a denúncia das suas transgressões, do pecado daquelas nações, e muitas das pessoas que faziam parte daquelas nações nunca ouviram aquilo que os profetas falaram, mas mesmo assim eles falaram, para que pudesse ficar registrado, para que pudesse de fato ficar algo concretizado em termos de história e história humana.
É a primeira razão, é o primeiro motivo. Ou seja, a fala profética que Tiago ele faz aqui. Em segundo lugar, ou a segunda razão, é que Tiago ele fala na perspectiva de um desses ricos incrédulos, um desses ricos crentes adentrarem a igreja, a sinagoga, onde os cristãos se reuniam, e aí ouvir essas advertências que ele coloca aqui. Até porque, conforme nós vimos em passagens anteriores, desse mesmo livro de Tiago, havia justamente essa realidade. Alguns ímpios, ricos crentes, eles se dirigiam à igreja, inclusive eram tratados de maneira diferenciada em relação aos cristãos pobres. Então isso mostra esse fato. Eles não faziam parte da igreja, mas vez por outra se dirigiam à igreja. E a perspectiva de Tiago, ao escrever para eles, é que essas cartas elas fossem lidas e de uma forma ou de outra, as suas advertências pudessem chegar naquelas pessoas. É a segunda razão. A terceira razão, e a mais provável, é que Tiago aqui, meus irmãos, meus amigos, ele está falando nesse tom duro em relação aos ricos ímpios. Por quê? Porque os cristãos pobres, que constituíam boa parte da igreja, principalmente no primeiro século, eram pessoas exploradas. E eram pessoas exploradas justamente por esses ricos ímpios. Então, Tiago está aqui tentando consolar aqueles irmãos também em relação às injustiças, em relação aos sofrimentos que lhes eram impostos justamente pela classe dominante, justamente pelos ricos, os ímpios ricos. E é justamente por causa disso, para consolar, confortar aqueles cristãos pobres, que Tiago está aqui a falar essas palavras. Então, essa observação extremamente necessária para a gente poder entender toda essa passagem que nós temos diante de nós. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, e aqui eu quero que nós concentremos um pouco mais da nossa atenção, o que é que nós observamos aqui no versículo 1? Aqui no versículo 1, nós observamos a advertência em si que Tiago faz, a exortação em si que Tiago faz. Restante do versículo 1, ele diz: chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Então, aqui, meus irmãos, nesse trecho específico, aqui, meus amigos, Tiago, ele está advertindo aos ricos opressores para que eles lamentem, para que eles clamem. Por quê? Porque o juízo de Deus, na forma de desventuras, essa palavra desventuras que nós temos aí no versículo 1, literalmente falando significa misérias, literalmente falando significa desgraças, ou seja, essas desventuras estavam prestes a vir sobre eles quem? Sobre aqueles ricos ímpios para os quais, repito, Tiago está a falar, Tiago está a escrever. É interessante, meus irmãos, meus amigos, nós destacarmos o significado da palavra lamentar, que nós temos aí no versículo 1. Literalmente falando, significa gemido. Literalmente falando, significa clamor. Literalmente falando, significa choro alto, o grunhindo do animal. Vez por outra a gente vê isso, né? Quando alguém faz algum tipo de mal com o animal, sobretudo quando exerce alguma violência, eles ficam gritando. Então, essa é a ideia do verbo aqui no original. Essa é a ideia que Tiago tem aqui na sua mente. Ou seja, que aqueles ricos ímpios, eles clamassem, eles chorassem, eles uivassem diante de Deus. Por quê? Por causa das misérias, das desgraças, das desventuras que estavam muito próximas, mas muito próximas mesmo de atingir e sobressair e incidir, melhor dizendo, em suas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos? Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Nós encontramos as advertências contra as riquezas ilícitas. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em segundo lugar, nós temos aqui a constatação. Nós temos aqui a constatação das riquezas ilícitas. Não percam a sequência. Em primeiro lugar, a advertência
contra as riquezas ilícitas. Em segundo lugar, a constatação das riquezas ilícitas, versículos 2 e também o versículo de número 3. Tiago 5, 2 e 3. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos a confirmação da parte de Tiago do acúmulo de riquezas ilícitas daqueles ricos ímpios para os quais Tiago está aqui escrevendo. E é interessante que essa constatação, ela se dá através de dois sinais, que são aqui enfocados por Tiago, sinais que confirmavam dentro do mundo oriental, no qual foi escrito o Novo Testamento, que de fato aquela pessoa era rica, que de fato aquela pessoa dispunha de muitos bens materiais. Qual é o primeiro sinal da riqueza que constata a riqueza ilícita daquelas pessoas, ou o patrimônio ilícito daquelas pessoas? Primeiro, o texto fala, as roupas, versículo 2, as vossas roupagens comidas de traça. As roupas, meus irmãos, as roupas, meus amigos, eram um sinal de riqueza no mundo antigo. É mais ou menos como acontece hoje, né? Quando a pessoa se veste bem, quando ela se veste com roupas da grife, com roupas da moda, logo você conclui que aquela pessoa é alguém que dispõe de muitos recursos financeiros. A não ser que ela seja uma pessoa que não tenha tanta disposição financeira, mas gosta, como a gente fala na linguagem popular, de se enxerir e ter o que não pode. Mas, via de regra, isso acontece. As roupas, as nossas vestimentas são sinais da nossa condição financeira, da nossa condição social. Então, no caso em questão, essas roupas, essas roupagens estavam sendo comidas pelas traças, pela falta de uso, pela falta de necessidade. Os ricos, dentro dessa acusação de Tiago, estavam investindo as suas posses em objetos, roupas caras, caríssimas, que não usavam, apenas tão somente para esbanjar a sua riqueza. Então, o primeiro sinal de constatação das riquezas ilícitas. O segundo, o ouro e a prata. O segundo, o ouro e a prata. Versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Ouro e prata, meus irmãos, meus amigos, era outro sinal de riqueza no mundo oriental. Tiago, aqui nesse trecho, ele está chamando a atenção para o fato de que a ferrugem de todo aquele patrimônio em ouro, em prata, está corroendo o ouro, corroendo a prata, adquirida ilicitamente por aqueles ricos, por aquelas pessoas. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, a corrosão das riquezas, o ouro e a prata, era mais um atestado, uma confirmação da condenação daquelas pessoas, uma confirmação da condenação daqueles ímpios. Por quê? Isto acontecia à semelhança das roupas, porque aquelas riquezas, elas foram obtidas de forma ilícita e estavam sendo aplicadas de maneira incorreta. É por isso que no restante do versículo 3, Tiago ele complementa, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Que coisa interessante, que contradição, né? Adquirir ouro, adquirir prata, eles se acabarem, mas não só isso, servir de testemunho da condição, da condenação que iria incidir sobre
aquelas pessoas. Então, aqui nos versos 2, nos versos 3, você tem o quê? A constatação das riquezas ilícitas. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em terceiro lugar, a origem das riquezas ilícitas. Em terceiro lugar, a origem das riquezas ilícitas. E aí eu me reporto ao versículo 4. Tiago, capítulo 5, versículo de número 4. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Aqui, meus irmãos, nesse verso número 4, nós encontramos a explicação para o acúmulo de riquezas dos homens citados anteriormente por Tiago, ou seja, os ricos ímpios, razão pela qual aqueles homens, eles seriam condenados. Então, qual foi a origem da riqueza deles? Do ouro, da prata, das roupas que eles usavam, que serviam de sinal da forma ilícita que adquiriram e que por isso eles seriam condenados. Tiago diz: os ricos, meus irmãos, os ricos, meus amigos, estavam aumentando os seus ganhos através da exploração dos crentes pobres, do trabalho explorador dos crentes pobres. No mundo antigo, precisamos saber disso, era comum as pessoas, homens e mulheres, serem contratadas para trabalharem na colheita das plantações. E aí elas recebiam o nome de jornaleiros, ou seja, alguém que trabalhava por uma jornada de um dia, e que nos nossos dias é taxado como uma pessoa que é diarista. Então, a gente encontra essa expressão jornaleiro na Bíblia, não são as pessoas que vendem jornais, até porque naquele tempo nem tinha, mas eram aquelas pessoas que trabalhavam por uma jornada de um dia, um diarista, trazendo para os nossos dias, trazendo para as nossas realidades. Então, foram essas pessoas que foram exploradas. Foram esses irmãos crentes que foram explorados. Trabalhavam, não eram remunerados, e os seus empresários, ou aquelas pessoas que os contratavam, aumentavam cada vez mais a sua riqueza, aumentavam cada vez mais o seu patrimônio, investido em ouro, investido em prata, investido em roupas finas, e que aquilo ali se viria justamente para a sua condenação. É interessante nós observarmos, meus irmãos, meus amigos, que esses jornaleiros deveriam ser pagos no mesmo dia em que eles trabalhavam. Isto era que garantia o sustento de cada um deles. Eles trabalhavam no determinado dia, fim daquele dia, recebia a sua remuneração, e aquilo ali já se via para comprar o pão do amanhã, ou de amanhã. Então, é por isso que Tiago destaca essa exploração. Aqueles patrões, aqueles ricos, não estavam repassando o valor correspondente à contratação do serviço que eles fizeram. E os nossos irmãos pobres no passado trabalhavam, não recebiam, como consequência, não sustentavam, e aí eles clamaram a Deus, clamaram o Senhor. Então, foi dessa forma. Então, foi dessa maneira que aquelas pessoas acumularam muita riqueza, aquelas pessoas acumularam muito patrimônio, à custa do suor, à custa do serviço dos mais humildes, dos pobres, dos mais simples, dos nossos irmãos mais simples. É interessante, meus irmãos, meus amigos, nós observarmos que o que Tiago faz aqui, essa justiça social, vamos assim dizer, que Tiago está aqui a defender, de certa forma, ela já havia sido ensinada, de certa forma, ela já havia sido prescrita no Antigo Testamento. Eu não vou sair muito dessa passagem, somente essa vez. Marquem aqui, Tiago, capítulo 5, e vamos lá para Deuteronômio, capítulo 24. Eu vou ler apenas 2 versículos, só para vocês perceberem
o cuidado, o zelo que Deus tinha nas relações empresariais. Em que sentido? Se você contrata o serviço de alguém, se você contrata um trabalhador, pague, porque ele está dependendo disso para o seu sustento. Pague, porque ele está precisando disso para que ele possa comprar o seu alimento. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia prescrito essa necessidade, essa obrigação, e Tiago tão somente faz relembrar aqui, falando de outra forma, falando de outra maneira. Olha o que nos diz aí, Deuteronômio capítulo 24, versículo 14. Veja que de acordo com a lei de Moisés, era proibido, meus irmãos, era proibido, meus amigos, todo e qualquer tipo de exploração com os mais pobres, com os trabalhadores mais pobres. Vamos assim dizer, era CLT nos tempos do Antigo Testamento. Deus já havia prescrito, haveria injustiças e ele já usa dispositivos para que pudesse regular as relações patrão e empregado. E dentro desses dispositivos, Deus é muito claro, Deus é muito taxativo, que não poderia haver qualquer tipo de exploração com os trabalhadores, com os jornaleiros, com os diaristas. Olhem só, Deuteronômio 24, versículo 14. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. Veja como Deus é justo. É a CLT do Antigo Testamento. Me perdoe aqui, Juan, me perdoe aqui, João. Mas a gente já vê esses princípios, que regulavam o trabalho ou as relações trabalhistas. Isso aonde? Desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Então, o jornaleiro era pobre. O jornaleiro era necessitado. Não explore. Seja ele israelita, seja ele estrangeiro, Deus, ele não tolera a injustiça. Deus, ele não tolera a injustiça. Isso é o que eu chamo de justiça social, verdadeiramente. Versículo seguinte, de Deuteronômio 24, versículo 15. O que é que nós vemos aqui? Que era ordenado da parte de Deus que os salários dos trabalhadores, desses jornaleiros, desses diaristas, fossem pagos no final do dia, no final em que eles tinham prestado o seu serviço, tinham dado o seu trabalho. Olha só o que nos diz aí, Deuteronômio 24, 15. No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porque é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Viram aqui o paralelo do que nós temos aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 15, com o que nós temos aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 4, de clamar a Deus quando os salários não forem pagos. Olha só, mais uma vez o que diz Tiago 5, 4. Olha só, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Olha só como a revelação se encaixa. Olha só como a revelação se encaixa. Então, esse era o problema. Aqueles irmãos nossos, passado, explorados por aqueles ricos, trabalhavam, suavam. Chegava no final do dia, cadê a remuneração? Não tinha. E aí, existia essa advertência, eles vão clamar a Deus, eles vão clamar ao Senhor, que é o que Tiago diz aqui. E por isso Deus estava ouvindo o clamor daquelas pessoas. Deus estava vendo o seu sofrimento, vendo as suas dificuldades, e por isso iria punir todas aquelas pessoas. Então, essa foi a origem da riqueza daqueles homens. Uma riqueza ilícita. Por quê? Porque ela era fruto de não se repassar, ela era fruto de não se dar o salário, não se pagar o salário dos diaristas. Falei João, falei Roana, mas esqueci também da nossa irmã, Rayane, também, que é do campo de direito. Estava tentando puxar aqui pela memória. Então, você observa justamente isso, essa justiça de Deus em relação aos mais pobres, essa justiça de Deus em relação aos mais necessitados. Então, eles clamaram, eles pediram,
e aí o Senhor dos Exércitos, que é uma expressão muito interessante que nós temos na Bíblia, que sempre descreve Deus lutando em favor do seu povo. Então aquelas pessoas clamaram, aquelas pessoas pediram, e o Senhor dos Exércitos, aquele Deus que age, aquele Deus que guerreia os conflitos do seu povo, entraria em cena e puniria todos aqueles ricos que obtiveram as suas riquezas de maneira ilícita por causa do suor, explorando a mão de obra dos menos favorecidos. Então, aqui, em terceiro lugar, o que é que você observa? Você observa justamente isso, a origem das riquezas ilícitas. Então você tem, de um lado, a advertência que Tiago faz contra as riquezas ilícitas. Por outro lado, você observa, conforme nós vemos aqui, a constatação dessas riquezas ilícitas. Depois, você vê os meios ou como foi adquirida essas riquezas ilícitas. E aí, em quarto lugar, o que é que você encontra? Você encontra a aplicação ou a utilização das riquezas ilícitas. A aplicação ou a utilização das riquezas ilícitas. Tiago capítulo 5, parte A, do versículo 5 e todo o versículo 6. Vejam comigo o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos aqui Tiago mostrando como é que era gasto. Nós vemos aqui Tiago mostrando como era aplicada as riquezas obtidas através de meios ilícitos, através da exploração do trabalho daqueles irmãos pobres. Em resumo, havia duas formas em que essas riquezas elas eram aplicadas. Primeira delas, nos prazeres carnais daqueles ricos. Segunda delas, na corrupção. Esses são os dois destinos, vamos assim dizer, um destino carnal e um destino corrupto. Vamos destacar cada um deles. Primeiro deles, primeira fonte, de aplicação daqueles recursos, os recursos ilícitos. Como? Nos prazeres carnais. Versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. O que é que Tiago está falando aqui? Ele está denunciando que aqueles homens estavam tirando da mesa dos pobres, na medida em que eles retinham os seus salários. Para quê? Para gastarem com os luxos. Para quê? Para gastarem com os prazeres carnais. E isso, meus irmãos, e isso, meus amigos, acentuava, agravava ainda mais a ira de Deus sobre eles. Já pensou que pessoas maldosas suprimiam o pagamento, retinham o pagamento, aumentavam seus lucros, e em que é que eles aplicavam esses lucros auferidos ilicitamente? Nos seus prazeres carnais. Mas não só isso. Uma segunda fonte de aplicação desses recursos ilícitos era justamente na corrupção. A corrupção não é nova, meus irmãos, ela é velha. E como ela é velha? A justiça muitas vezes é injusta, e isso não é novo, isso é velho. E como é velho? Olha só o que Tiago fala aqui no versículo 6. Olha só o que Tiago fala aqui no versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O que é que nós temos aqui? Tiago diz que para manter aquela condição de opressão aos menos favorecidos, os ricos, meus irmãos, os ricos, meus amigos, eles interferiam nas ações dos tribunais. Para quê? Para condenar aqueles pobres injustamente. Então eles retiam o salário, subornavam os juízes. Quando os pobres iam contestar o seu direito, o que é que eles recebiam da justiça? Não. Juízes comprados, juízes subornados. Isso não é novo, isso é velho.
Como é velho? Isso não é novo, é antigo, mas é muito antigo mesmo. Então, era por isso que havia essa opressão. Em alguns momentos, aqueles ricos chegavam a matar os seus trabalhadores. Quando eles eram julgados ou quando eles seriam julgados, qual era o parecer que a justiça dava? Inocência. Por quê? Os juízes eles eram subornados. Quando as causas daqueles pobres chegavam até os tribunais, o que é que eles recebiam? A negativa da justiça. Por quê? Os juízes eles eram subornados. E como é que isso acontecia? Através do fruto da corrupção, através do fruto da retenção de salário, e aí retroalimentava todo esse processo que sempre explorava, que sempre fazia ruim ou fazia coisas ruins aos mais pobres, aos mais carentes. Então, eram essas as duas fontes de aplicação daquelas riquezas ilícitas, daquelas riquezas corruptas, ou seja, nos prazeres carnais dos ricos e também na corrupção, na compra do direito em relação aos juízes da época, em relação aos juízes daquele tempo. Então, você vê aqui o uso ou a aplicação de quê? Das riquezas ilícitas. E por fim, meus irmãos, por fim, meus amigos, a quinta parte, o juízo sobre os que acumulam riquezas ilícitas. O juízo que sobrevém sobre aquelas pessoas que acumulam riquezas ilícitas. E aqui eu quero chamar a atenção para a parte final do versículo 5. Partezinha final do versículo 5. A segunda parte. Olha só o que Tiago fala aqui nesse trecho. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que é que Tiago está nos ensinando aqui, meus irmãos? O que é que Tiago está nos ensinando aqui, meus amigos? Que os ricos estão engordando ou estavam engordando os seus corações como um boi, que é engordado para ser matado ou abatido no dia da matança. Então, Tiago ele está usando justamente essa comparação. Da mesma forma que os bois eles são cevados, engordados, para que quando chegue no dia exato, quando eles estiverem bem gordos, quando estiverem bem fortes, eles serem abatidos, vocês também ricos. O coração de vocês está sendo engordado. Vocês agem com injustiça, vocês agem com corrupção, mas lembrem-se disso. Um dia, Deus vai vindicar sua justiça sobre a vida de vocês. Agora vocês estão se beneficiando, mas esse falso benefício que vocês estão tendo vai ser nada mais e é nada mais do que a preparação de Deus para o julgamento que irá recair sobre as suas vidas. Então, esse dia de matança, que Tiago usa aqui essa expressão, refere-se à matança que está sendo preparada para os ímpios no dia do juízo. Não obstante toda essa injustiça que aquelas pessoas cometiam, observemos que Deus ele está no controle da situação. Deus está contemplando o quadro, preparando a punição para aquelas pessoas que são injustas, para esses ricos para os quais Tiago está aqui escrevendo. Eu achei muito interessante a explicação que um comentarista bíblico deu acerca dessa passagem. Preste atenção, abro aspas para as suas palavras. Como o boi cevado, que nem desconfia da finalidade pela qual o seu dono o empanturra de comida todo dia, os ricos são engordados com as riquezas e prazeres obtidos e desfrutados de forma ilícita, para que, quando chegarem ao matadouro do juízo de Deus, estejam prontos e maduros para o abate de seu coração perverso. Que quadro tremendo e terrível. Eu achei muito pertinente esse comentário, que de certa forma elucida toda essa realidade que Tiago está aqui a nos trazer, que Tiago está aqui a nos ensinar. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o ímpio, cuja riqueza se origina de fonte ilícita,
tem que chorar, mas tem que chorar mesmo. Ele tem que lamentar, mas tem que lamentar mesmo. Por quê? Por causa das suas desventuras, que vão atingi-lo mais cedo ou mais tarde, que vão atingir mais cedo ou mais tarde a sua vida. Deus, Ele está vendo tais pessoas. Deus, Ele está observando tais homens, tais mulheres. Ele possui o controle de todo o universo e agirá como juiz justo, retribuindo as ações ímpias que as pessoas fizeram, sobretudo nesse aspecto, sobretudo nesse detalhe. Então, meus irmãos, meus amigos, nós temos aqui esses 5 pontos. Nós temos aqui essas 5 verdades em relação às riquezas adquiridas de maneira ilícita. Em primeiro lugar, nós encontramos as advertências contra as riquezas ilícitas. Em segundo lugar, nós encontramos a constatação das riquezas ilícitas. Em terceiro lugar, nós encontramos a origem das riquezas ilícitas. Em quarto lugar, a aplicação ou utilização das riquezas ilícitas. E em quinto lugar, o juízo que sobrevém sobre aquelas pessoas que acumulam riquezas e riquezas ilícitas. Mas aí você pode perguntar, o que é que isso serve para mim? Como é que a gente pode aplicar todos esses pontos, todas essas verdades que nós acabamos de explicar e que concluímos a exposição agora? Eu separei aqui, meus irmãos, meus amigos, algumas aplicações para as nossas vidas, para encerrar assim a nossa meditação na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, considere a grandeza do nosso Salvador Jesus Cristo, que, sendo rico, o Senhor Jesus Cristo, se fez pobre por nós, trabalhando arduamente na cruz, para quê? Para que nós fôssemos ricos. Consideremos a grandeza do nosso Salvador, que sendo rico, se fez pobre por nós, trabalhando arduamente na cruz, para que nós fôssemos ricos no sentido espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, diferentemente dos ricos descritos aqui por Tiago, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos enriqueceu pelo seu sofrimento, Ele nos enriqueceu pela sua dor, Ele nos enriqueceu pela sua morte, Ele não nos explorou, muito pelo contrário, Ele foi explorado na cruz, para quê? Para que nós fôssemos ricos com todas as bênçãos espirituais. Então, que diferença nós observamos em relação aos ricos que são descritos aqui? Quando nós enxergamos a pessoa de Cristo aqui nessa passagem, dentro de uma visão diferenciada, ele não é o rico que explora, ele é o rico que se oferece, ele não é o rico que toma, ele é o rico que dá. Ele não é o rico que faz mal, ele é o rico que faz bem e se fez pecado para que eu, você, cada um de nós que somos salvos, hoje fôssemos ricos das bênçãos espirituais. Então é assim que o nosso Salvador age, é assim que o nosso Salvador ele faz. Ele é diferente dos ricos exploradores. Ele é rico, ele detém toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Deixou a glória divina, a comunhão com Deus para vir aqui à terra. Se encarnou, viveu entre nós, chegou ao ápice do seu sofrimento na cruz, lá morreu, foi explorado, foi pisoteado por todas as pessoas. Para quê? Para tirar de nós? Para quê? Para nos extorquir? Não, muito pelo contrário, para nos dar. E conforme Cristo nos ensinou, dá vida e vida com abundância. Ele disse, o diabo vem para matar, vem para roubar, vem para destruir. Mas Cristo falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então consideremos a grandeza, consideremos a majestade do nosso Salvador. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, não inveje a prosperidade dos ímpios, pois o fim deles será triste. Não inveje a prosperidade dos ímpios, pois o fim deles será triste. Às vezes, nós podemos ser tentados a desejar a riqueza dos ímpios, que muitas vezes elas são acumuladas de maneira ilícita. Contudo, meus irmãos,
Contudo, minhas irmãs, devemos atentar para o fim deles. Deus está aguardando o dia do julgamento. Eles estão sendo engordados para o dia da matança. Então não sigamos nesse mesmo caminho, não tenhamos esse mesmo padrão. Se eles enriquecem, obtêm casas, obtêm recursos, fama, o dia deles está aguardado, ou está sendo aguardado para que Deus possa retribuir conforme a ação, a atitude e a postura de cada um deles. Por isso, não os invejemos, não os invejemos. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, trate com respeito e seja justo com os serviços que você contrata. Trate com respeito e seja justo com os serviços que você contrata. Pessoas que prestam algum tipo de serviço para nós, elas devem ser tratadas como seres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, sobretudo se elas forem crentes, sobretudo se elas forem cristãs. Portanto, devemos respeitá-las. Às vezes, a gente se arroga no direito de, pelo fato de estarmos pagando, as pessoas têm que nos servir e a gente pode desrespeitá-la só porque nós estamos pagando. Não é assim não, não é assim não. Se você quer respeito, respeite. Então, se ela está prestando serviço, é uma relação comercial e que você deve respeitá-la. Dentre várias coisas, porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Além disso, cumpra com as suas obrigações, os compromissos, os contratos que você estabelece em relação a essas pessoas, pague os seus salários, cumpra com as suas obrigações sociais, porque do contrário, você estará transgredindo ao 8º mandamento, não furtarás. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E mais, meus irmãos, minhas irmãs, lembremos-nos de que Deus ele está vendo todas as injustiças, Deus ele está vendo todas as corrupções que ocorrem na nossa vida. Quando nós olhamos as fraudes, quando nós olhamos as distorções tão comuns no mundo em que nós vivemos, sobretudo por parte daquelas pessoas, as autoridades que foram constituídas, que deveriam trabalhar para o nosso bem, que deveriam ser honestas, até porque elas estão mexendo com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, muitas vezes nós ficamos chateados. Muitas vezes nós ficamos indignados e devemos ficar mesmo. Agora, não nos desesperemos, não nos angustiemos. Deus ele vai retribuir cada uma delas. Algumas talvez já estejam pagando pelos seus delitos, algumas talvez já estejam pagando pelas suas desonestidades aqui na terra. E por isso nós devemos apoiar aquelas pessoas que procuram punir os corruptores, porque corrupção mata, é dinheiro público, meu, seu, que muitas vezes vão para o bolso dessas pessoas, entendeu? Que roubam, que extorcem, que fazem todo tipo de coisas ruins, mas esperemos, mesmo que elas não sejam punidas pela justiça humana, conforme nós vimos, muitas vezes é injusta, muitas vezes é comprada, e isso desde os tempos bíblicos, uma coisa eu sei, elas não escaparão do juízo de Deus. Não escaparão. Mais cedo ou mais tarde, Deus irá pedir conta a estas pessoas. Elas estão sendo engordadas no seu coração, elas estão sendo engordadas no seu pensamento, e mais cedo ou mais tarde haverá o dia da matança e Deus não terá misericórdia delas, porque assim diz a palavra do Senhor. Então, que nós tenhamos paciência, esse dia vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Cristo virá. Deus vai exercer o seu juízo completo sobre todas as pessoas e cada um de si dará conta diante de Deus, diante do Pai, de todas as suas ações, de todos os seus pecados, de todos os seus delitos, de todas as suas omissões. Então, lembremos-nos disso, descansemos nessa verdade e assim esperemos para esse momento, quando Deus vai pedir conta de todas as pessoas. Por fim, meus amigos, minhas amigas, não gaste sua vida perseguindo riquezas, não gaste a sua vida perseguindo bens, esquecendo-se do principal, ou seja, do reino de Deus e da sua justiça. Aprenda isso. Não gaste a sua vida, não gaste a sua existência aqui na terra procurando bens, perseguindo riquezas, perseguindo bens materiais, esquecendo-se do principal, ou seja, do reino de Deus e da sua justiça. A alma humana
talvez você não perceba, mas a alma humana é o bem mais importante que nós temos na nossa vida. É mais importante do que o nosso carro, mais importante do que as nossas roupas, mais importante do que o imóvel ou imóveis que porventura nós tenhamos, mais importante do que tudo, a nossa alma é o bem mais valioso que nós temos em nossas vidas. Então, preocupar-se com as riquezas deste mundo, em detrimento aos cuidados que você deve ter com a sua alma, é um grande erro, é um grande equívoco. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segue Jesus. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então, a sua alma é o seu bem mais importante. Lá na parábola de Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo também, ele fala: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então, conscientize-se dessa necessidade. Necessidade que você tem de ter sua alma segura. A necessidade que você tem de ter a sua alma protegida. E como é que você tem a sua alma segura? Quando é que você tem a sua alma protegida? Quando você se abriga na cruz do Calvário. Quando você reconhece Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Quando você entrega a sua vida a Ele, quando você entrega a sua alma a Ele, e quando você vive para a glória dEle, faça isso, faça isso. Às vezes as pessoas estão à cata aí, riquezas, riquezas, riquezas. Eu não estou dizendo em si que elas são ruins, não. Mas dentro do nível de prioridade, elas são secundárias. Porque a nossa prioridade principal é Deus. Tanto é que Cristo disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, faça aquilo que a Bíblia ensina. Então, siga as orientações da palavra. Abrigue-se em Cristo, entregue a sua vida a Ele, experimente da sua salvação, para que você possa ter a sua alma segura, a sua alma protegida, não só nesse mundo, mas também na outra vida. E é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia ela nos exorta. Infelizmente, nós somos dominados por essa visão materialista, que sempre quer, sempre procura a parte da vontade de Deus para a nossa vida. Falando nisso, eu me lembrei de uma história bem interessante, e eu quero fechar a nossa meditação, a nossa pregação com essa história. Conta-se que um determinado rico, muito rico mesmo, quando ele estava prestes a morrer, ele fez 3 pedidos, ele fez 3 solicitações. Ele era rico, tinha muitas pessoas para atender os seus pedidos e também as suas solicitações. Ele disse: primeiro, quando eu morrer, eu quero ser carregado, eu quero que o meu caixão seja levado pelos médicos, os médicos mais bem-sucedidos que você possa ter na cidade. Primeiro pedido. Segundo, quando eu morrer, eu quero que todo o dinheiro que eu acumulei, ele venha a ser jogado ao longo de todo o percurso até a sepultura. Terceiro, quando eu morrer e for sepultado, eu quero que as minhas 2 mãos, elas sejam enterradas para fora. E aí, aqueles auxiliares do rico ficaram a se perguntar: mas por que esses 3 pedidos? Por que essas 3 solicitações? Ele disse: primeiro, eu quero ser carregado pelos médicos para que isso se comprove, que por mais que eles possam ser bons, por mais que a medicina ela seja avançada, ela não remedia a questão da morte. Quando a morte chega, ela leva, independente de você ter sido ou não assistido por bons médicos. É um fato. E mais, eu quero que o meu dinheiro se espalhe ao longo de todo o percurso do enterro. Para quê? Para que as pessoas possam compreender que nada eu estou levando desse mundo, está ficando tudo pelo caminho. Terceiro, eu quero que as minhas mãos elas fiquem de fora na sepultura, para que as pessoas possam entender que sem nada eu vim para esse mundo e sem nada eu vou voltar dele. Então, façam isso, façam isso. Essa é a visão correta que nós devemos ter acerca dos bens materiais. Eles são bons?
não há nenhum questionamento, nenhuma dúvida, mas eles são secundários na prioridade que Deus ele nos dá de buscá-lo em primeiro lugar em toda a nossa vida. E se eles forem obtidos de maneira ilícita, pior ainda, aumenta ainda mais o nosso grau de condenação aos olhos do Senhor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe com a porção lida, exposta e aplicada da sua palavra, e que nós tenhamos as prioridades certas na nossa vida, mas não só isso, que nós possamos obter essas prioridades não de maneira ilícita, mas sim de forma lícita, para a glória do Senhor, inclusive as nossas riquezas. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossas vidas. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus possa ser sempre com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, desde agora e para todo sempre.